Salve, salve, galerinha. Deixa o professor ligar a luzinha dele aqui. Quero mostrar uma coisa para vocês sobre o gráfico 2. Vou comentar aí bem rapidinho aí no ano. O seguinte, ó. Ligamos aí a nossa luzinha, tá? E o professor vai corrigir o gráfico 2, eu vou comentar sobre ele. O gráfico 1 é tranquilo, eu queria comentar sobre o gráfico 2 aí, que é a parábola com concavidade para baixo. Então, dê uma olhadinha na lousa ali, molecada. O professor já fez ele. Vamos lá, então. Ó. Ali, o que o professor fez? Professor, a primeira coisa que eu fiz foi calcular o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a, então, menos 4, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 4 dividido por 2, 2. Eu não preenchi, por exemplo, eu não utilizei, não segui aquela tabela ali do livro. O que o professor fez? Eu mostrei para vocês que aqui nesse gráfico, para você realizar um gráfico de uma função de segundo grau, tá? Basta você fazer o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer, calcular o x do vértice. Quando eu calculei o x do vértice, o que aconteceu com o x do vértice? Quando eu calculei o x do vértice, que eu achei 2, coloquei o 2 aqui, ó, no meio. Tá? Porque o x do vértice e o y do vértice é exatamente o eixo de simetria. Então, o professor achou 2. O que eu fiz? Eu fiz dois valores imediatamente menores do que 2, 1 e 0, tá? E dois valores imediatamente maiores do que 2, que é o x do vértice, 3 e 4. E substituir na função. Então, o 0, quando x é 0, y é 0. Quando y é 1, quando x é 1, y é 3. Quando o x do vértice, aqui eu tenho 2, né, que é o x do vértice. Ah, professor, mas eu tenho que calcular o valor do delta para achar o y do vértice. Não há necessidade, molecada. Basta você gravar isso aqui, ó. Gravou menos b sobre 2a, perfeito. Por quê? Quando você acha o x do vértice, pega o x do vértice, substitui na função e você tem o y do vértice. Então, 2 e 4 é o x do vértice e o y do vértice. Certo? E aí, quando x vale 3, y vale 3. E quando x vale 4, y vale 0. É aquilo que o professor falou. Prestem atenção que dois domínios têm a mesma imagem. 0, 0. E aqui, 3 e 3. E o x do vértice que fica no meio. Então, como o A aqui é negativo, vocês têm uma parábola com concavidade para baixo, e aqui vocês têm um ponto máximo ali. É como se eu tivesse chutado a bola atingiu uma altura máxima, nesse caso uma altura de 4 metros, e aí ela caiu. Beleza? Então, e cadê o x do vértice e o y do vértice? Está exatamente no centro, no eixo de simetria aqui da parábola. Beleza? E aí vocês têm a parábola bem bacana. Então, recapitulando, para você calcular o x do vértice e o y do vértice, para você fazer o gráfico de uma função de segundo grau, basta você achar o x do vértice, colocar ele no centro da sua tabelinha, dois valores imediatamente menores, dois valores imediatamente maiores aí, vocês terão. Fiquem atentos o seguinte, que dois domínios têm que ter a mesma imagem para você poder trabalhar com concavidade para baixo ou para você trabalhar com concavidade para cima. Beleza, molecada? O gráfico, eu vou rascunhar aqui o gráfico do exercício da primeira tabela. Ela passa exatamente aqui, ó. Tá? O eixo Y e o eixo Y aqui, vocês têm que o x do vértice é o 0, 0, é o ponto 0, 0. Então, ele é exatamente o eixo de simetria do primeiro exercício, que é a nossa primeira tabelinha lá. Beleza, molecadinha? Então, o segredo de gráfico de uma função de segundo grau é o x do vértice. Calculou o x do vértice,
2 valores imediatamente abaixo, 2 valores imediatamente acima, 2 valores imediatamente abaixo, 2 valores imediatamente para cima. Substitui na sua função, coloca os pares ordenados e trace aí a sua parábola bem bacana. Beleza, molecada? É isso aí, então. Mais uma videoaula aí do tio Caio. Fiquem todos com Deus. Façam as anotações aí no caderninho de vocês. E aí, até amanhã, molecadinha. 9º ano, é isso aí. Um grande abraço a todos. Valeu!